Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos juntos para a nossa primeira aula de Química. Bom, primeira aula de Química comigo, né? Porque vocês já vinham trabalhando com o professor João. E conforme eu conversei com vocês ali naquele vídeo onde eu me apresentei, eu falei que eu quero fazer essa transição entre professores ocorrer da forma mais suave possível, tá? Então, sendo assim, nós vamos continuar o nosso curso, continuar a nossa disciplina a partir do ponto onde vocês pararam. E pelo que eu pude ver, vocês trabalhavam com o professor João a densidade, não é? E o que é densidade mesmo, gente? Vamos relembrar rapidinho aqui. Densidade é uma grandeza física que relaciona massa e volume para uma determinada substância, uma determinada solução, uma determinada mistura de substâncias, né? Então a densidade ela relaciona massa e volume, ou seja, a quantidade de matéria e o espaço que essa matéria ocupa. Então, pensando aqui, se a gente tiver 1 quilo de isopor e 1 quilo de ferro, o que pesa mais? Os dois pesam a mesma coisa, né? Porque a quantidade de massa envolvida ali é a mesma, é 1 quilo para cada um. Agora, o que ocupa mais espaço? 1 quilo de isopor, né? 1 quilo de isopor vai ocupar uma meia sala, enquanto que 1 quilo de ferro é uma barrinha de ferro pequena. Por que isso? Porque a densidade do ferro é muito maior, ou seja, o ferro ele ocupa muito menos espaço. As partículas, os átomos de ferro, estão dispostos em um espaço muito menor do que no isopor, as moléculas que compõem o isopor, que é muito menos denso. Mas eu falei lá atrás, o que é densidade mesmo? Comecei dizendo que a densidade é uma grandeza física que relaciona blá 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 blá. O que é grandeza, gente? Na aula de hoje nós vamos tratar justamente disso, grandezas. Então vamos lá. Então o que são grandezas, gente? Falando bonito, uma grandeza física é uma propriedade mensurável de um fenômeno, corpo ou substância. Falando simples, grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido, tá? Então nós temos diversas grandezas físicas no mundo que nos cerca e que nós podemos medir. Então, alguns exemplos de grandezas físicas. Nós temos comprimento, temperatura, tempo, velocidade e a densidade que vocês vinham estudando com o professor João, tá? E como é que nós medimos as grandezas? Para medir as grandezas, nós precisamos de unidades de medidas, tá? Então é difícil dissociar grandeza de unidade. Então, para medir comprimento, nós podemos usar diferentes unidades de medida, por exemplo, metro, quilômetro, centímetro, milímetro, ano-luz. Existem diversas unidades de medida para comprimento. Jarda, milha, polegada. Temperatura, nós podemos determinar a temperatura em diferentes unidades. Por exemplo, o grau Celsius é o que a gente está mais acostumado, né? Ou graus centígrados. Ou então Fahrenheit, que o pessoal usa nos Estados Unidos. Ou então graus Kelvin, que é uma unidade que a gente usa bastante em experimentos científicos, tá? Nós temos, para a unidade de tempo, segundos, minutos, horas, semanas, meses, anos, século. Todas essas são unidades de tempo. Velocidade, quilômetros por hora, metros por segundo, tá? E para densidade, nós temos gramas por centímetro cúbico, gramas por ml, quilograma por metro cúbico, quilograma por litro, tá? Percebam que, além das unidades que eu citei aqui, nos slides nós ilustramos instrumentos que servem justamente para medir essas unidades. Então, nós temos uma trena, que mede comprimento, nós temos um termômetro para medir temperatura, um velocímetro, que mede a velocidade, um cronômetro para medir tempo e um densímetro, que serve para medir densidade de soluções, de líquidos, tá? Então, o densímetro, ele é mais ou menos como se fosse uma boia. Então, se a gente colocar um densímetro numa solução, num líquido, e a superfície do líquido estiver aqui no início da escala, significa que esse líquido ele é bastante denso. Então, a gente vai ter que olhar na escala ali e ver qual é a densidade.
Se o densímetro afundar mais no líquido e a superfície do líquido estiver aqui em cima, significa que essa solução não é tão densa, o densímetro consegue afundar mais. Então, olhando ali na escala, a gente consegue dizer qual é a densidade dessa solução. Então, assim como nós temos diferentes unidades para as diferentes medidas, nós temos diferentes instrumentos para medir essas grandezas, tá joia? Então, nós citamos diferentes unidades para diferentes grandezas. E, no fim das contas, o que é uma unidade? Uma unidade é um padrão de comparação estabelecido para se determinar determinada grandeza, tá? O que é um padrão de comparação? Um padrão é algo que se estabelece como referência, ou seja, ele vai ditar a regra do que é aquilo. Vamos tentar dar um exemplo. Se joga um truco, o truco que a gente joga aqui é completamente diferente do truco que se joga em Minas Gerais. O truco de Minas é uma loucura. Por quê? Porque o padrão, a regra do jogo é diferente, tá? Por esse motivo é importante a gente ter um padrão para as medidas. Por quê? Para que o metro que se mede em Capivari seja igual ao metro que se mede em Campinas, que seja igual ao metro que se mede em Brasília, que seja igual ao metro que se mede em Paris, que seja igual ao metro de Joanesburgo, igual ao metro de Tóquio, igual em todo lugar do mundo, para que todo mundo fale a mesma língua, para que todo mundo entenda aquilo como sendo a mesma coisa, tá? Se cada lugar tiver o seu padrão diferente, vai haver conflito em diversos momentos. Então, é muito importante que a gente tenha padrões para as diferentes grandezas, tá? Então, na ciência, a gente adota o Sistema Internacional de Unidades. O Sistema Internacional de Unidades, ele dá as definições das diferentes unidades para as diferentes grandezas, tá? E nós temos dois tipos de grandezas. Nós temos as grandezas fundamentais e as grandezas derivadas. Então, vamos falar das grandezas fundamentais, gente. As grandezas fundamentais são essas 7 aqui: comprimento, massa, tempo, temperatura, corrente elétrica, quantidade de substância e intensidade luminosa. Sendo que para cada uma dessas grandezas, nós temos a unidade estabelecida pelo Sistema Internacional de Unidades. Então, a unidade de comprimento é o metro, a unidade de massa é o quilograma, a unidade de tempo é o segundo, a unidade de temperatura é o Kelvin, a corrente elétrica é o ampere, a quantidade de substância é o mol, a quantidade de intensidade luminosa é a candela. A partir dessas grandezas fundamentais, a gente consegue estabelecer outras grandezas que são denominadas grandezas derivadas, tá? Cada uma dessas unidades estabelecida pelo Sistema Internacional de Unidades vai ter a sua definição. Então, nós temos definição do que é um metro, definição do que é um quilograma, definição do que é um segundo, definição do que é um Kelvin, definição do que é um ampere, definição do que é um mol, definição do que é candela, tá? Então, essas 7 unidades têm as suas definições que podem parecer bastante complexas e até são, tá? Mas a gente vai tentar simplificar. Então, o quilograma, ele é derivado da constante de Planck. O metro, ele é dado em função da velocidade da luz. Segundo, é dado em função da frequência de radiação de um átomo de césio. Mas, meu Deus do céu, eu preciso saber que um segundo ele corresponde a uma fração minúscula de um ciclo de radiação de um átomo de césio? Não, a gente não precisa saber disso, mas a gente precisa entender o que é a grandeza tempo e quanto que é um segundo, minuto, hora e tudo mais, tá? O mesmo vale para as outras unidades de grandeza, tá? A gente não precisa saber que o quilograma ele vem da constante de Planck, mas a gente tem que entender que o quilograma ele é a unidade padrão para massa, que é a quantidade de matéria, tá joia? Vamos ver algumas definições um pouquinho mais a fundo e discutir um pouquinho sobre a história das unidades e do Sistema Internacional de Unidades. O Sistema Internacional ele é uma derivação do antigo sistema métrico que surgiu na França no final do século XVIII, ali durante a Revolução Francesa. O que aconteceu, gente? Eles perceberam que era necessário unificar, padronizar as determinadas grandezas. Então, se você ia numa região, você tinha um certo padrão para massa. Se você fosse numa outra região,
Você ia ter que o padrão para comprimento era o pé esquerdo da filha de um nobre, enquanto que se você fosse mais ao norte, o padrão de comprimento era a distância entre o dedo anelar e o polegar de um determinado monarca. Tá? Então, essas unidades davam conflito, especialmente quando essas regiões iam fazer comércio entre si. Cada uma tinha um padrão diferente, então havia sempre conflito, porque essas unidades não se conversavam. Então, por isso foi estabelecido o sistema métrico, que tem a conveniência e a beleza de se basear no número 10. E o Sistema Internacional de Unidades, ele é adotado em praticamente o mundo todo, com exceção de 3 países, Libéria, Mianmar e Estados Unidos. Tá? Olhem só a loucura que se utiliza nos Estados Unidos para falar de comprimento. Então, nós temos que um pé equivale a 12 polegadas, enquanto que uma jarda equivale a 3 pés e uma milha equivale a 1.760 jardas. Isso para comprimento. Enquanto que para massa, a gente tem que uma libra corresponde a 16 onças. Quando a gente vai para qualquer outro lugar do mundo, nós temos o seguinte: 1.000 milímetros correspondem a 1 metro, 1.000 metros correspondem a 1 quilômetro, 1.000 gramas correspondem a 1 quilograma, 1 quilograma correspondem a 1.000 toneladas. Então perceba que é tudo múltiplo de 1.000, que é múltiplo de 10. Então a beleza e a conveniência do sistema internacional é justamente facilitar a conversão dessas unidades. Aqui nesse gráfico nós estamos falando somente dos múltiplos de 1.000, mas a gente tem outras unidades aí para o meio do caminho. A gente tem, por exemplo, o centímetro. Um centímetro, ele corresponde a 1/100º de 1 metro, ou seja, 1 metro tem 100 centímetros, 1 metro tem 1.000 milímetros. Isso facilita demais a conversão dessas unidades. Se você pegar 5 pés e quiser representar esses 5 pés em polegadas, eu não faço nem ideia de como é que funciona isso, porque não são múltiplos, é uma loucura. Tá? O sistema imperial não tem sentido de existir ainda na minha cabeça. O único motivo do sistema imperial continuar em uso é por teimosia e conservadorismo desses países que têm medo, aversão à mudança. Tá? Isso explica muita coisa quando a gente pensa um pouquinho de cultura dos Estados Unidos, quando a gente fala, por exemplo, de futebol. Em todo lugar do mundo, em qualquer país do mundo, esse esporte aqui ele vai ter um nome que é derivado do nome original, que é futebol. Futebol vem da junção de 2 palavras, fut, pé, ball, bola. Só nos Estados Unidos que esse esporte aqui é chamado de soccer. Por quê? Porque para os caras, futebol é isso aqui. É um esporte que de pé tem muito pouco, os caras chutam essa bola aqui de tempo em tempo, e essa bola nem é uma bola, nem redonda tá? É um ovo estranho. Mas eu não estou aqui hoje para ficar fazendo críticas aos imperialistas dos Estados Unidos, não. Eu estou aqui hoje para falar de ciência e falar do Sistema Internacional de Unidades. Então vamos fazer um histórico aqui para a gente mostrar que o Sistema Internacional de Unidades ele não é algo imutável, tá? Ele não é algo que estabelece isso como uma verdade absoluta. Não, o Sistema Internacional de Unidades, justamente por ser um sistema utilizado no mundo todo, de tempos em tempos, cientistas se reúnem para conversar e para ver se, de fato, há alguma variação nos padrões dessas unidades. Então, vamos pegar, por exemplo, a evolução do padrão de comprimento, do metro. Então, nós temos aqui que, no final do século XVIII, como eu comentei lá atrás, a Academia de Ciências francesa, né, a pedido da Assembleia Constituinte ali dos franceses, ela se reuniu físicos e astrônomos que disseram o seguinte: nenhuma dessas unidades de comprimento vale mais. O que vale é essa unidade arbitrária aqui, que a gente definiu como sendo a 10.000.000ª parte do quadrante de um meridiano terrestre. Então esse grupo de cientistas, constituídos por físicos e astrônomos, eles pegaram a própria Terra, o próprio planeta Terra, para determinar o que é a unidade de
comprimento. Então, pegando aqui um quadrante do meridiano terrestre, que é essa distância que vai do polo norte até a linha do Equador, e dividindo essa distância em 10.000 partes, uma parte dessas vai corresponder ao metro. Tá? Fizeram, inclusive, barras para facilitar a nossa vida, barras metálicas representando essa unidade de comprimento. Essas barras eram compostas por uma liga de irídio e platina, que são metais bastante resistentes à oxidação, então para que essas barras fossem bastante resistentes com o passar do tempo, né? Inclusive essas barras ainda existem, estão depositadas em arquivos da República lá em Paris, mas hoje não é mais essa barra, essa definição aqui como sendo a milionésima parte do quadrante de um meridiano terrestre, não mais é o padrão de metro, porque os cientistas viram que, apesar de você pegar o planeta Terra como referência para fazer o padrão do metro, como a Terra não é uma esfera perfeita e tudo mais, eles propuseram um padrão mais confiável que se baseia justamente na velocidade da luz. Então, o metro, hoje em dia, ele é definido como sendo o espaço percorrido pela luz no vácuo, no intervalo de 1 sobre 299.792.458 segundos. Tá? Por incrível que pareça, determinar o metro como sendo o espaço percorrido pela luz numa fração minúscula de tempo é mais confiável do que se utilizar uma barra de metal que se baseia numa distância que foi calculada com base na Terra, tá? No planeta Terra. Precisamos saber tudo isso? Óbvio que não, gente. Isso aqui estou mostrando para vocês para efeito de curiosidade, justamente para dizer que o Sistema Internacional de Unidades ele se baseia num grupo de países que têm cientistas que contribuem o tempo todo para atualizar os sistemas e as unidades. Tá? Então, como eu falei naquele slide anterior, todas as unidades de grandezas fundamentais, as unidades padrões, elas são complicadas, como a unidade aqui de metro, não simplesmente por ser complicado, mas porque é extremamente confiável você trabalhar com a propriedade do universo que é extremamente constante. Então, trabalhar com essa propriedade constante é muito mais confiável para se determinar o padrão de metro do que você trabalhar com uma barra de metal que pode sofrer alteração com variação de temperatura, que pode, com o tempo, se oxidar. Então, para nós, meros mortais, pode parecer complicado, mas acreditem, do ponto de vista científico, é muito mais confiável você trabalhar com a velocidade da luz para determinar um padrão de comprimento. Beleza? Eu comentei lá atrás que a gente tem 7 grandezas que são fundamentais, né? Comentei lá massa, tempo, comprimento, temperatura, corrente elétrica, quantidade de substância e intensidade luminosa. Essas grandezas são denominadas fundamentais porque a partir delas a gente pode expressar outras grandezas que são denominadas as grandezas derivadas, ou seja, são grandezas que precisam de outras grandezas para que possam ser expressas. Então vamos ver alguns exemplos de grandezas derivadas. A gente tem, por exemplo, frequência, cuja unidade de medida é o hertz. Tá? O que vale, o que significa um hertz? Significa 1 sobre segundo, ou seja, segundo é a unidade de tempo. Então, o hertz é uma medida, é uma grandeza derivada da grandeza tempo. Força, a unidade de força é o newton. Quanto vale um newton? É 1 quilo vezes metro por segundo ao quadrado, tá? Ou seja, para a gente expressar a grandeza força, a gente precisa da grandeza massa, da grandeza comprimento e da grandeza tempo. Por isso que a força é uma grandeza derivada, porque ela precisa de grandezas fundamentais para que a gente possa expressar. Outros exemplos, a pressão. A unidade do Sistema Internacional para pressão é o pascal. Quanto vale um pascal? Vale 1 newton por metro quadrado, sendo que o newton é uma unidade de grandeza força, que já é uma unidade derivada. Então, a pressão é uma grandeza que precisa
de outras grandezas fundamentais para ser expressa, como, por exemplo, massa, deslocamento e tempo. O mesmo vale para a grandeza energia, cuja unidade no sistema internacional é o joule. Um joule equivale a 1 newton vezes metro. Então, também é uma grandeza derivada de massa, deslocamento e tempo. Potência. Potência é watt. Watt é uma unidade de potência que a gente vê relativamente comumente na nossa vida, tá? A gente pega uma lâmpada que tem determinados watts. E o watt quanto vale? Vale 1 joule por segundo, sendo que o joule é uma unidade de energia que depende de força, que depende de outras unidades que vêm de outras grandezas que são fundamentais, tá? Então, outros exemplos de grandezas derivadas. A gente tem carga elétrica, o Coulomb, que significa ampere vezes segundo, sendo que ampere é a unidade de corrente elétrica. A corrente elétrica é uma grandeza fundamental. A gente tem também tensão elétrica, que é o volt. Quanto vale 1 volt? Vale 1 watt por ampere. Tá? Então, além dessas grandezas derivadas, a gente tem várias outras. A gente tem, por exemplo, resistência elétrica, capacitância, condutância, indutância, fluxo magnético, densidade de fluxo magnético, fluxo luminoso, luminosidade, radioatividade, enfim, tem várias outras, tá? Só que essas grandezas derivadas que eu estou dizendo aqui, elas têm unidades próprias, tá? A gente tem outras grandezas que são derivadas que não têm unidades próprias. Por exemplo, velocidade. Qual que é a unidade para velocidade? É metro por segundo, ou seja, deslocamento por tempo. Ela não tem uma unidade que tem um símbolo próprio para ela, tá? Área. Área é metro quadrado, ou seja, deslocamento ao quadrado. Então percebam o seguinte, gente, quando a gente fala de área é uma unidade, é uma grandeza derivada de deslocamento. Então, quando a gente fala de área, que é uma grandeza que mede um espaço em 2 dimensões, vamos dizer assim, é uma grandeza derivada do deslocamento. Então, quando você mede a área de um terreno, você está falando de um deslocamento na largura vezes um deslocamento na profundidade, tá? Quando a gente fala de volume, volume é uma outra unidade que é derivada também de deslocamento. A unidade para volume é o metro cúbico, que significa metro vezes metro vezes metro. Ou seja, deslocamento vezes deslocamento vezes deslocamento. Na verdade, o volume, você está falando de deslocamento em 3 sentidos diferentes, tá? Então, você tem um objeto tridimensional, que vai ter largura, comprimento e altura, tá? O volume, a gente tem outras unidades para volume, que são o litro, mililitro, tá? Derivadas de litro, mililitro, decilitro, enfim, a gente vai comentar na próxima aula. A gente tem também a aceleração, metro por segundo ao quadrado, ou deslocamento por tempo ao quadrado, tá certo? Então, essas grandezas aqui, elas são grandezas derivadas, mas elas não necessariamente têm unidades próprias. As unidades acabam sendo justamente as grandezas fundamentais expressas. E dentre essas grandezas derivadas que não têm unidade própria, a gente pode citar a densidade que vocês vinham trabalhando com o professor João, tá? Então, qual é a unidade do sistema internacional para densidade? Vai ser o quilograma por metro cúbico, tá? Sendo que o quilograma é a unidade para massa e o metro cúbico é a unidade para volume, tá? Então, nós temos que a densidade ela é uma grandeza derivada de massa e volume, sendo que o volume já é uma grandeza derivada de comprimento, tá? Então, percebam que as grandezas derivadas, elas exigem as grandezas fundamentais para que elas possam ser expressas. Tá certo? Maravilha, pessoal! Eu agradeço quem chegou até aqui. Eu espero que essa aula não tenha sido muito dolorida,
mas se foi complicado, se vocês acharam que está esquisito, por favor, entrem em contato. O feedback de vocês é muito importante, tá? Me escrevam tanto pelo chat do Moodle, ou me mandem um e-mail, ou apareçam nos horários de plantão de atendimento, tá? Eu quero saber o que vocês acharam. Eu costumo deixar no último slide algumas dicas de referências bibliográficas para quem quiser se aprofundar no assunto. Então, os 2 primeiros livros vocês têm acesso através da Biblioteca Virtual Pearson. Para acessar a Biblioteca Virtual, é só entrar no Swap, procurar o botãozinho Links Importantes, clica lá, vai ter Biblioteca Virtual Pearson. Clicando nesse botãozinho, você vai ser direcionado para o site da Biblioteca Virtual, onde você pode pesquisar por esses livros e muitos outros mais. O terceiro livro, Química Cidadã, volume 1, é o livro recomendado pelo MEC para o ensino médio. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço pela atenção de vocês. Um grande abraço, cuidem-se e tchau!